Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que estejam todos bem. E hoje, assim como Petrobras, eu trago uma empresa que também é cheia de envolvimentos polêmicos, não só no Brasil, mas como no mundo. Hoje eu trago para vocês o frigorífico JBS, a empresa JBS, que é uma empresa multinacional com origem no Brasil. E ela é considerada, no seu setor ali de produção de alimentos, uma das líderes de cadeia global no seu mercado. Ela tem a sua sede em São Paulo e já está presente em mais de 15 países no mundo. Ela atua no segmento de carnes de frango, carnes bovinas, carnes ovinas, carnes suínas e também está fazendo parte no processamento de couros. Comercializa também produtos como embalagens metálicas, colágenos, higiene e limpeza, biodiesel, entre outros produtos. Suas atividades estão divididas em 3 unidades, que é a JBS Foods, JBS Mercosul e a JBS USA, que é USA, que é a unidade americana, da JBS, é a sede americana. O grupo da JBS, então, pessoal, além de gerir a própria empresa, ela também é dona de outras marcas. Marcas muito conhecidas como Seara, Friboi, Big Frango, dentre outras marcas famosas também. Atuando em mais de 15 países, dispostos em 5 continentes diferentes, com serviços de escritório e produção. A JBS iniciou as suas atividades de comissão de valores mobiliários na Bolsa de Valores do Brasil em 2007 precisamente. E as suas ações são comercializadas no mais elevado nível de governo corporativo, atendendo pelo código JBSS3, que são ações ordinárias dessa empresa. Atualmente, a JBS dispõe com mais de 400 unidades, com mais de 235 mil colaboradores. E essas unidades e esses colaboradores estão distribuídos pelo Brasil e pelo mundo. A capacidade diária de processamento dessa empresa é de aproximadamente 14 milhões de aves, 115 mil suínos, 80 mil bovinos e 100 mil peças de couro, atendendo a mais de 350 mil clientes em cerca de mais ou menos 150 países, atingindo um lucro líquido de aproximadamente 6,4 bilhões, ainda em 2019. A JBS foi fundada, então, em 1953, por José Batista Sobrinho, em Goiás. A empresa inicia, então, suas atividades com um projeto que dispunha de uma capacidade de processamento diário de 5 cabeças de gado. Em 1970, a empresa já portava a capacidade de abate diário de no mínimo 500 cabeças de animais. E o que seguiu uma grande expansão, dando e chegando a resultados de até em 2001, que procedeu um crescimento de 10 vezes mais, alcançando um número de 5.800 cabeças de animais. Em 2005, a empresa efetua a compra de 100% do capital social da Swift Armor, da Argentina. Em 2007, foi classificada como a primeira empresa nacional do ramo frigorífico a entrar na Bolsa de Valores. Ainda neste ano, ela havia comprado a empresa Swift da Argentina, passando com isso a operar na Austrália e nos Estados Unidos. Nesse primeiro gráfico aqui, pessoal, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que JBS, no seu movimento histórico, ela bateu o seu pico de valuation e cotação empresarial em 2021 e chegou a custar quase R$40 por cotação.
né? E ficou oscilando em 2021, por volta de novembro, e até abril de 2022, mantendo-se firme e forte nessas cotações. Pegou também um grande ciclo de queda depois de abril de 2022. Tentou fazer um voo de galinha em janeiro de 2024, mas seguiu, né, se mantendo e caminhando de lado. Então, o resultado da JBS nos últimos 5 anos foi uma alta e uma valorização de 21,16%. Nos últimos 12 meses, a JBS teve uma valorização e um ciclo de alta de 30,69%. Mas nós não podemos nos esquecer que a empresa ela saiu de um ciclo de queda muito gigantesco, né? Por isso que ficou essa alta expressiva, né, dos últimos 12 meses. Nos últimos 6 meses, pessoal, JBS continuou o seu ciclo, né, de valorização e de alta de 16,50%. E no início de 2024 até aqui, ela começou a pegar um ciclo de queda novamente, desvalorizando 12,20%. É isso aí, pessoal. Começando pela parte que nos interessa aqui, né? É previsibilidade de distribuição de dividendos. De começo aqui, nós podemos entender que JBS distribuiu menos de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. E uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, que os destaques de dividendos dessa empresa ficaram em 2022, né, aos 9%, média, e 2021, a quase 8% média. Então, infelizmente, JBS não tem um grande histórico, né, de distribuição de dividendos. São mais anos isolados do que previsibilidade anual de distribuição. Então, o que isso significa? Significa que nós temos mais risco, né, de volatilidade pelo risco Brasil e risco de câmbio internacional quando investimos em JBS do que um retorno a longo prazo, né? Nós temos então aqui mais o risco de volatilidade mesmo, de cotação, de valuation, e uma empresa que também será, né, muito sensível a notícias, né? É uma empresa que, assim como o Petrobras, traz muitas polêmicas, né, no seu histórico econômico-político. Então, de uma forma geral, não é uma excelente, né, pagadora de dividendos. E eu fiz uma soma de 2014 até 2023 de todos esses dividendos aqui. E a distribuição média de dividendos de JBS nos últimos 10 anos ficou em torno de 3%. Então, ao meu entender, né, como enxergando esta empresa como investidor, eu já me abstenho dessa empresa e enxergo ela como uma empresa que sirva ali mais para ter um potencial de retorno, talvez no futuro, né? Mas em questão de cotação e não de distribuição de dividendos. Aqui, sobre as receitas e lucros, nós podemos entender aqui que desde 2014, JBS é uma empresa que tem muito lucro de receita líquida e um lucro líquido de base muito espremido em relação à lucratividade da receita, né? É uma empresa que fatura muito, tem um faturamento mensal e anual muito próspero, mas em relação ao lucro líquido, percebemos que é uma empresa com um operacional muito custoso, né? Uma empresa que paga muitos impostos, né? Porque quando entendemos sobre JBS, entendemos que é uma empresa que está volátil não somente a economia do Brasil, mas como economias internacionais também. Então, é uma variação de câmbio flutuante e de valorização de câmbio flutuante também. No caso, dólar. Em 2015, nós temos aqui uma ascensão, né? Bem devagar, mas contínua, né? Ela pegou um bom ciclo aqui, pessoal. 2014, 2015, 2016, né? 2017 perdeu bem pouquinho, mas voltou a recuperar em 2018. Tudo isso daqui, ascensão de receita líquida, né? Mas nós podemos perceber que o lucro, infelizmente, o lucro líquido não conseguiu acompanhar, né? Essa grande ascensão
e esse crescimento tão bonito e linear, né, de faturamento de receita líquida. JBS foi dar um destaque realmente de lucratividade de receita a partir de 2021, aonde ultrapassou levemente o balanço de 20 bilhões de faturamento de lucro líquido, né? Em 2021 e em 2022 também, acima dos 16 bilhões. Então, descobrimos aqui que em relação a lucro líquido, JBS teve anos de ouro aqui em 2021 e 2022, quedando novamente não só a receita líquida em 2023, levemente, né? Mas como infelizmente zerando a sua margem de receita líquida e ainda promovendo um prejuízo de lucro líquido numa importância acima dos 700 milhões. Então, vamos analisar agora dados fundamentalistas, né? Mais técnicos, né, dessa empresa. Como nós podemos perceber, JBS desde 2019 tendo uma ascensão de crescimento, né? Uma ascensão positiva de lucratividade em receita líquida, desde 2019 até 2023. Mas, infelizmente, uma empresa com um belo faturamento, né, anual desses, ainda assim segue sendo uma empresa muito custosa na sua estrutura física, estrutura empresarial, né, estrutura em quadros de funcionários, impostos, né? Sem falar que a empresa tem muita sensibilidade e volatilidade no cenário econômico internacional. Nós temos aqui um lucro líquido bem espremido em relação à receita líquida, né? Apesar que as margens EBITDAs dessa empresa sejam melhores, não podemos nos esquecer que uma boa margem EBITDA serve como um bom parâmetro de uma boa margem líquida, mas infelizmente não é o caso de JBS, é uma empresa que está muito espremida na sua margem líquida, e nós temos aqui um crescimento em 2019 abaixo dos 3%, né? Em 2020, nós temos uma empresa que não chegou a crescer, infelizmente, nem 2%, né? Em 2020. 2021 teve uma pequena recuperação na lucratividade. Em 2022, quedou-se um pouco, e aquele prejuízo, né, de 2023. Então, como que eu consigo enxergar JBS? JBS, então, é uma empresa, a minha humilde análise, né, ao meu ver aqui, uma empresa que segue numa situação contábil mais arriscada, né, uma empresa mais arriscada, e que tem, né, o seu patrimônio líquido declarado em torno de 43 bilhões. Só que mesmo que ela tenha uma excelente disponibilidade, né, de patrimônio líquido declarado, nós temos uma dívida líquida que é quase o dobro do que essa empresa vale, né? Então, ela está sendo, ainda assim, precificada um pouquinho acima do seu real valor de patrimônio líquido, né? O valor de mercado, o valor que ela está sendo negociada na bolsa de valores, está um pouquinho acima em relação ao patrimônio líquido da empresa, né, declarado atualmente. O que me preocupa são essas dívidas, né? Essas dívidas são muito grandes, são maiores do que a própria disponibilidade de patrimônio que a empresa tem, né? Então, a JBS acaba sendo uma empresa que está em operação, né? Está operando no vermelho, né? Então, parece que faz muitos anos que ela já está assim. Quando nós conseguimos analisar todos os históricos de JBS ali, entendemos, né, que a crise de 2020, a crise sanitária, não teve grande influência, né, na JBS. Pelo contrário, nesses anos terríveis para o Brasil e para o mundo, foi onde a empresa teve até uma grande ascensão de lucros, né? Não só lucros de receita líquida, mas de lucros líquidos também. Porém, é uma empresa que vem muitos anos, né, sob essa dificuldade contábil, né, dificuldade operacional financeira, ligando já com certeza um alerta, né, no radar do investidor. Por isso que é muito importante
o estudo, pessoal. No final de todas as análises aqui, de todas essas empresas aqui no canal, de uma maneira muito humilde, que eu entrego, né, o compartilhamento desse estudo com vocês, porque na minha cabeça o que funciona mesmo na hora de decidirmos alguma coisa, o que prevalece é a nossa capacidade de análise e de estudo dessas empresas, né? Então, JBS hoje sobre uma cotação de R$ 22,10, né? Um crescimento com reinvestimentos de proventos a 33,49% nos últimos 12 meses. Aqui, ó, um PL negativo, né? A empresa, infelizmente, operando no vermelho, né? E um PVP acima, um pouquinho acima do seu valor patrimonial disponível. Então, isso significa duas coisas: que JBS tornou-se um investimento empresarial de extrema qualificação, ou isso mostra que talvez, em relação a JBS, o mercado esteja um pouco equivocado, né, em relação a dados contábeis, dados de potencial de valorização, como nós conseguimos compreender mediante aos outros gráficos, né, anteriores. O dividendo projetado, né, na média, em sua média, para 2024, ficou então em 4,48%. E é claro, pessoal, JBS e nenhuma das outras empresas que já foram listadas aqui no canal não são de forma alguma uma recomendação de compra, de venda, são apenas análises, né, sob o meu olhar e o olhar do nosso canal Construindo Patrimônio, que tem um viés mais cético, né, sobre as empresas, e jamais seria recomendação. Fiquem todos com Deus, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.